Vamos então para mais um capítulo da história missionária de Gladys Aylward. Ayurveda. Manter a pousada das 8 felicidades funcionando deixava Young muito ocupado enquanto Gladys estava fora em suas viagens de inspeção de pés. Foi um grande alívio para ambos quando a senhora Smith, em Zhezhou, enviou Lu Yansheng, um recém-convertido, para ajudar no trabalho na estalagem. A senhora Smith até pagava o salário mensal de Lu para que ele não fosse um fardo financeiro para Gladys. Lu Yansheng era um bom funcionário e Gladys gostava de ter um par extra de mãos na casa para ajudar no trabalho. Ela gostava da companhia de Lu também, e ficou aliviada por ter alguém por perto que pudesse garantir que as histórias de Yang saíssem da mesma forma como havia sido registradas na Bíblia. Vários dias depois de voltar de uma viagem de inspeção a algumas aldeias a oeste de Yansheng, Gladys estava na cozinha mexendo uma panela de sopa. Lu Yansheng também estava na cozinha preparando alguns legumes. Eles estavam ocupados conversando a respeito do andamento das coisas na pousada, quando ouviram uma comoção vinda do pátio. De repente, um mensageiro do mandarim invadiu a casa. Ele acenou com um pedaço de papel vermelho e começou a falar. Ele falou tão rápido que ninguém conseguiu entender o que ele estava dizendo. Então Gladys o fez parar e se repetir. Parecia que havia um motim acontecendo na prisão e que os prisioneiros estavam se matando uns aos outros lá dentro. Por conta disso, o mandarim havia convocado Gladys até a prisão. Gladys fez que não com a cabeça. Isso é loucura. Eu nunca estive perto de uma prisão na minha vida. Não há nada que eu possa fazer lá. Você deve estar na casa errada. Mas ele tem uma convocação oficial, disse Lu, apontando para o papel vermelho que o mensageiro estava segurando. O mensageiro acenou com um papel para Gladys. Lu Yansheng estendeu a mão, pegou o papel e olhou para a convocação. Definitivamente diz que o mandarim o enviou para buscar você. Ele confirmou. Gladys não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela era inspetora oficial de pés. Qual a ligação entre uma inspetora de pés e um tumulto na prisão? Vá você, ele pediu a Lu Yansheng. Deve haver algum engano. Você pode endireitar essa situação. A prisão é um lugar para homens, não para mulheres. Lucas sacudiu a cabeça. Você tem que ir, você foi convocada. Se você não for, acabará na prisão por desobedecer à convocação oficial. Gladys suspirou. Ela ainda estava muito cansada de todas as viagens e a última coisa que ela queria era chegar perto da prisão. Ainda assim, pegou o casaco e, de forma apressada, seguiu o mensageiro até o muro a leste da cidade, onde se localizava a prisão. Quando ela se aproximou do local, gritos de gelar o sangue e clamores por ajuda ficaram cada vez mais altos. O mensageiro conduziu Gladys através da multidão que se reunira do lado de fora da prisão e entrou no escritório, na parede externa do local. No interior, de pé com 6 soldados, estava o administrador da prisão. Uma expressão de alívio apareceu em seu rosto quando viu Gladys. Eu estava esperando por você, ele começou, enquanto se inclinava em sua direção. Os condenados estão se matando e meus soldados estão com muito medo de voltar para dentro. Gladys assentiu fracamente. Sinto muito por ouvir isso, mas sou a inspetora de pés. O que isso tem a ver comigo? Você deve entrar lá e parar a luta, respondeu o administrador com firmeza. Gladys sentiu uma vertigem. Eu devo ir lá e pará-los? Ela repetiu de forma entorpecida, pensando nos assassinos e ladrões lá dentro. Sou apenas uma mulher, não sei nada sobre luta. Se eu for lá, eles irão me matar. O administrador sorriu de forma vitoriosa e afirmou: Não, eles não vão. Você está sempre dizendo a todos que você tem o Deus vivo em você, então como eles poderiam matá-la?
Quase a ponto de desmaiar, Gleides se encostou na parede para não cair e perguntou com incredulidade: "Você quer que eu entre no meio de um motim na prisão porque eu tenho o Deus vivo em mim e você acha que eu não posso ser morta?" Sua mente dava voltas. Como ela poderia explicar ao administrador da prisão que cristãos simples podiam ser mortos como qualquer outra pessoa? E Gleides tinha certeza de que se ela entrasse na prisão, seria exatamente isso o que aconteceria com ela. Os olhos do administrador e de todos os soldados estavam nela, esperando para ver o que ela faria. Quando Gleides não disse nada, o administrador se repetiu: "Você e o Deus vivo podem entrar juntos e fazer com que os homens parem de lutar. Caso contrário, nenhum deles será deixado vivo." Gleides tinha uma sensação, uma decisão importante a tomar. Se ela se recusasse a ajudar, a notícia rápida correria por Yangsheng e pelas aldeias vizinhas. Não existia Deus vivo nenhum em Gleides. Mas, e se ela entrasse na prisão? Gleides nem sequer se atrevia a pensar sobre o que poderia acontecer consigo. No entanto, quando ela pensava no povo de Yangsheng nas aldeias vizinhas, só havia uma decisão que ela podia tomar. Gleides virou-se para o administrador da prisão e disse: "Eu vou entrar." Antes que Gleides tivesse tempo de pensar no que acabara de dizer, um soldado virou a chave na fechadura do enorme portão de ferro que trancava a entrada da prisão. Assim que o portão foi aberto o suficiente para que alguém pudesse entrar, o administrador empurrou Gleides para dentro. "Deus, me proteja agora e me dê força para fazer o que for preciso." Gleides orou rapidamente enquanto o portão de ferro se fechava atrás dela. À sua frente havia um túnel escuro de cerca de 20 metros de comprimento. O túnel dava no pátio da prisão, na extremidade oposta. Gleides ficou paralisada de medo por um momento, com receio de seguir em frente e ser incapaz de voltar. Então, com lentidão, ela começou a seguir o caminho através do túnel em direção aos gritos que ecoavam lá no final. Alguns momentos depois, ela estava em pé, sob a luz do sol, olhando para uma cena mais horrível que a presenciada durante a execução no mercado. Havia sangue espalhado por toda parte. Homens jaziam mortos ou morrendo por todo lugar. Gleides observou horrorizada quando um prisioneiro com um enorme facão atacou um grupo de homens agachado em um canto. Os homens se dispersaram, passaram por cima dos corpos dos homens mortos para escapar. Um dos homens correu na direção de Gleides. O prisioneiro com facão correu atrás dele. O homem que fugia se escondeu atrás de uma caixa. No entanto, o homem que tinha um facão o viu. Gleides assistiu aterrorizada quando o facão foi erguido no ar por sobre a cabeça do homem em fuga. Sem pensar, Gleides saiu das sombras e gritou com bravura: "Pare imediatamente e me dê o facão." O prisioneiro virou-se na direção de Gleides. Seus olhos pretos brilhavam com a intenção maligna. Quando viu Gleides, ele estacou, segurando o facão imóvel no ar. Então, como se alguma força externa o estivesse controlando, ele soltou o facão e este bateu ruidosamente quando caiu no chão. O barulho surpreendeu a todos no pátio da prisão. Todos os olhos estavam agora fixos em Gleides, que sabia contar com apenas alguns segundos para obter o controle. Ela apontou para o lugar à sua frente e ordenou: "Todos vocês, larguem as armas e venham até aqui. Façam uma fila agora." Ao dizer isso, ela pensou no que diria em seguida. Ela era uma mulher desarmada, sozinha em uma prisão cheia de homens desesperados. Se ela dissesse a coisa errada, o favor que ela parecia ter com os homens no momento se perderia, e qualquer coisa poderia acontecer. Os homens começaram a se alinhar na frente dela. Gleides olhou para eles. Ela nunca tinha visto homens em um estado tão triste. Eles estavam desesperadamente magros. Em alguns corpos viam-se feridas abertas, outros com sangue escorrendo por todo o corpo e tantos piolhos que Gleides podia vê-los entrar e sair dos cabelos deles. Não causava admiração que os homens se revoltassem.
Eles haviam sido despojados de toda e qualquer dignidade humana. Nesse breve instante, Gleides descobriu o que falar na sequência. Ela limpou a garganta e começou. Fui enviada aqui para descobrir qual é o problema e para ajudar vocês a resolvê-lo. No entanto, não acho que posso falar com o administrador em seu nome até vocês limparem um pouco dessa bagunça. Ela apontou com a mão na direção do pátio. De alguma forma, ela sabia da importância de fazer os prisioneiros trabalharem juntos e rápido. Limpem essa bagunça e depois falaremos sobre o que devo dizer ao administrador por vocês. Em sinal de obediência, os homens começaram a varrer o pátio. Um prisioneiro trouxe um facão e várias facas até Gleides. Outros começaram a mover os cadáveres e formar uma pilha com eles. Um dos homens aproximou-se para falar com Gleides. Ele se apresentou como Feng e pediu desculpas pelo tumulto em nome de todos os prisioneiros. Eu não sei o que aconteceu, disse Feng, balançando a cabeça. De alguma forma, tudo se tornou mais do que podíamos suportar, e alguém começou uma briga. De fato, não pretendíamos matar ninguém. Algo sobre a forma como Feng falou fez Gleides confiar nele. Ela perguntou, o que vocês estavam fazendo quando o motim eclodiu? Fazendo? Feng perguntou. Nós estávamos fazendo a mesma coisa que fazemos todos os dias. Estávamos sentados e esperando o dia terminar. Mas vocês não têm trabalhos aqui? Coisas para mantê-los ocupados? Perguntou Gleides. Feng sacudiu a cabeça. Não, nós nos sentamos e ficamos esperando o dia passar. Alguns dos homens morrem de fome porque não têm parentes para lhe trazer comida e outros morrem porque não há razão alguma para sobreviver. Eu era um monge budista antes de ser acusado de roubo e ser condenado a ficar aqui por 8 anos. Duvido de que eu saia vivo. O frio mata muitos aqui. Gleides olhou para os trapos finos usados por Feng. Seu corpo estremeceu de forma inconsciente enquanto imaginava quão frio os homens deviam passar assim, em especial no auge do inverno. Quando Gleides estava prestes a responder a Feng, o administrador da prisão caminhou até ela. Ele se curvou em sua direção. Muito obrigado, ele começou. Você fez um ótimo serviço para a nossa cidade. Eu assumo daqui em diante. O administrador pegou o facão e as facas da mão de Gleides. Gleides virou-se para caminhar de volta pelo túnel em direção ao portão de ferro, quando sentiu o desejo irresistível de fazer algo que exigia tanta bravura quanto entrar no tumulto em primeiro lugar exigira. Ela voltou-se para o administrador e disse em voz alta, isso não pode continuar. O administrador pareceu atordoado e perguntou, o que você quer dizer? Gleides apontou para os farrapos usados por Feng. Não é de admirar que esses homens tenham se revoltado. Você ou eu também o teríamos feito. Veja como esses homens estão magros. Alguns deles estão morrendo de fome e não têm nada para fazer dia após dia. Nada a fazer? Perguntou o administrador. Eu não entendo o que você quer dizer. Eles estão na prisão. É claro que não tem nada para fazer. Mas eles deveriam fazer alguma coisa, disse Gleides, pressionando seu ponto de vista. Todos os homens precisam de algo para fazer. Consiga alguns teares para eles e deixe que faça algumas roupas para si mesmos. Deixe-os cultivar alguns legumes para comer. Esses homens precisam de algo para fazer. Gleides procurou no rosto do administrador algum sinal sobre o que ele estava pensando. Por fim, o administrador falou: Você me deu muito no que pensar. Nos falaremos sobre isso de novo mais tarde. Gleides pensou em mais uma coisa que deveria ser dita antes de partir. Ela falou com toda a coragem. Eu prometi aos homens que você não os puniria por isso. Em contrapartida, eles prometeram não se revoltar de novo. O administrador da prisão assentiu. Como quiser, disse ele. É incrível que você os tenha feito parar, independente do que lhes tenha prometido. Gleides sorriu e se virou para Feng. Eu voltarei para visitá-lo e verei o que posso fazer por todos vocês. Feng fez uma reverência profunda. Obrigado, Ayuaide.
Ele respondeu. Passaram-se vários dias antes que Gleides descobrisse o que a palavra Ayuaide significava, virtuosa. Só então ela compreendeu que Feng, o monge budista, fizera a ela, uma cristã, um grande elogio. Gleides foi fiel à sua palavra. Ela começou a visitar os prisioneiros todos os dias. Ela lia as histórias da Bíblia e lhes ensinava sobre higiene básica. Ela também visitou o administrador da prisão todos os dias, até que ele concordasse em fazer algumas mudanças na administração do lugar. Como não havia dinheiro para gastos extras, Gleides criou formas próprias de tornar a vida dos prisioneiros mais útil. Alguns amigos do administrador concordaram em doar 2 teares antigos para a prisão, e Gleides implorou fios aos mercadores locais. Ela também implorou uma roda de moleiro para que os prisioneiros pudessem moer os próprios grãos. Gleides até ensinou os homens a criar coelhos para vender. Poucos meses depois do tumulto, os prisioneiros estavam todos vestidos de forma aquecida e comendo bem. Gleides mantivera sua parte do trato. As notícias das mudanças ocorridas na prisão se espalharam pelo distrito. Logo, todos estavam chamando Gleides de Ayuaide. Gleides Aylward, a empregada doméstica de Londres, que ao chegar 3 anos antes era considerada nada mais que um demônio estrangeiro, conquistou um lugar no coração do povo de Yangsheng, primeiro como a inspetora de pés e agora como negociadora de motins e reformadora da prisão. O que viria depois? E assim terminamos mais um capítulo. Não deixe de se inscrever e, se você gostou, deixe sua curtida. Um abraço e até o próximo capítulo.